Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estamos juntos aqui em mais uma aula de português, certo? Agora, dando início ao uso do nosso livro didático, vamos trabalhar aqui o nosso primeiro texto, nosso primeiro trabalho de interpretação de texto da unidade, certo? Então, eu peço que vocês peguem o livro de vocês e coloquem na página 18, certo? Isso aqui que vocês estão vendo é a página do livro de vocês mesmo, né? Mas eu estou utilizando ele aqui de forma digital, né? Para que vocês em casa possam ver como eu estou trabalhando também em sala de aula, né? No caso, o livro. Então, antes de começar a ler de fato o texto, a gente sempre vai ler essas caixinhas aqui de informações, certas que elas trabalham sobre contexto, e é muito importante a gente ler o contexto antes de ler de fato o texto. Então, peguem o livro de vocês, coloquem na página, certo? No caso, essa daqui. E acompanhem a minha leitura, mas acompanhem também no livro de vocês, certo? Então, vamos lá. Tecer, além de entrelaçar fios ou outro material, significa criar com a imaginação e, durante esse processo, incorporar fantasia à realidade. O conto fantástico a seguir foi escrito por Marina Colasanti, uma autora que costuma abordar em sua obra o universo feminino, o papel da mulher na sociedade e a opressão. Em A Moça Tecelã, você vai conhecer uma mulher que faz uma reflexão a respeito das próprias escolhas e muda o seu destino de uma maneira bem particular. Tudo isso dentro de um universo fantástico, envolvente, em que as situações mais extraordinárias elas são narradas com toda naturalidade de maneira poética, certo? Então, vamos dar início aqui à leitura do nosso texto. A Moça e a Tecelã. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol chegando atrás das beiradas da noite, e logo sentava-se ao tear. Linha clara para começar o dia, delicado traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos enquanto lá fora a claridade da manhã desenhava o horizonte. Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo hora a hora em longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol e no jardim pendiam as pétalas, a moça colocava na lançadeira grossos fios cinzentos do algodão mais felpudo. Em breve, na penumbra, trazida pelas nuvens, escolhia um fio de prata que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve, a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas se durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros, bastava a moça tecer com seus belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para o outro e batendo os grandes pentes do tear para frente e para trás, a moça passava seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se sede vinha, suave era a lã cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquila. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha, e pela primeira vez pensou como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte, com capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida, começou a estremear no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo, chapéu emplumado, rosto barbado, corpo aprumado, sapato engraxado. Estava justamente acabado de entremear o último fio da ponta dos sapatos,
quando bateram a porta. Nem precisou abrir. O moço meteu a mão na maçaneta, tirou o chapéu de pluma e foi entrando na sua vida. Aquela noite, deitada contra o ombro dele, a moça pensou nos lindos filhos que teceria para aumentar ainda mais sua felicidade. E feliz foi, por algum tempo. Mas se o homem tinha pensado em filhos, logo os esqueceu, porque, descoberto o poder do tear, em nada mais pensou a não ser nas coisas todas que lhe poderia dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram 2. Exigiu que escolhesse as mais belas lãs, cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Mas pronta casa já não lhe pareceu suficiente, porque terá casa? Se podemos ter palácio? Perguntou. Sem querer resposta, imediatamente ordenou que fosse de pedra cor a remates de prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça tecendo tetos e portas, e pátios, e escadas, e salas e poços. A neve caía lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para arrematar o dia. Tecia e entristecia, enquanto sem parar batiam os pentes acompanhado o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto e entre tantos cômodos o marido escolheu para ela e seu tear o mais alto quarto da mais alta torre. É para que ninguém saiba do tapete, disse. E antes de trancar a porta, a chave advertiu. Faltam as estribarias. E não se esqueça dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. E tecendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio, com todos os seus tesouros. E pela primeira vez pensou como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou anoitecer. Levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências, e descalça para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear. Desta vez, não precisou escolher linha nenhuma, segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrelarias, os jardins. Depois, desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que continham. E novamente se viu na casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou e, espantado, olhou em volta. Não teve tempo de se levantar. Ela já desfazia o desenho escuro dos sapatos e ele viu seus pés desaparecendo, sumindo as pernas. Rápido, nada subiu-lhe pelo corpo, tomou o peito aprumado e emplumado o chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma linha clara e foi passando-a devagar entre os fios, delicado traço de luz que a manhã repetiu na linha do horizonte. Que texto bonito! Então vocês viram a história, né, dessa mulher, que a única coisa que ela fazia era tear os fios, né? E ela se sentia muito sozinha, então quando ela começou, ela fez o marido, né? Ela costurou praticamente o marido com tecidos, fios, e isso foi crescendo e crescendo, e ela foi costurando e fazendo tudo, né? E vocês percebem que isso é uma qualidade do conto fantástico, né? Porque em que possibilidade uma pessoa
iria dar vida às coisas que ela estava costurando, né, na lançadeira, né? Então, vocês acabaram de ver um exemplo de um conto fantástico, né? Porque isso foge da realidade, né? Então, vamos aqui. Na biografia. Jornalista e escritora, nasceu em 1937, em Asmara, Eritreia, antiga Etiópia, e veio para o Brasil aos 11 anos. Desde cedo, revelou-se como artista plástica, apresentadora de TV e roteirista. É autora de várias obras, entre elas 23 histórias de um viajante, Antes de Virar Viajante e Outras Histórias, e Um Espinho de Marfim e Outras Histórias, enfim. Marina Colossante, uma foto dela aqui de 2017, né, autora da história. Então, vamos lá para a próxima página. Então, vocês vão ver que ao lado do livro, né, na parte esquerda, vocês vão ver aqui o estudo do texto, com um quadrinho falando sobre o realismo mágico na literatura. Então, a gente vai ler também. A história da literatura latino-americana ficou marcada por um momento conhecido como o boom do realismo mágico. Esse período ocorreu principalmente entre as décadas de 1960 e 1970, quando diversos autores produziam contos e romances que traziam elementos fantásticos associados a aspectos cotidianos. Entre os principais autores estão o colombiano Gabriel García Márquez, o peruano Mário Vargas Llosa, o mexicano Carlos Fuentes, a chilena Isabel Allende, o cubano Alejo Carpentier, o argentino Julio Cortázar, entre outros. No Brasil, essa vertente esteve associada principalmente aos trabalhos dos escritores Dias Gomes e Murilo Rubião e José Veiga. Tem aqui, ó, a história dos ruminantes. Então, vamos aqui à atividade que vocês vão fazer agora em sala, certo? Vou ler aqui para vocês e vocês vão responder, certo? Responder oralmente as questões a seguir. A primeira questão vocês vão responder somente oralmente, certo? E no caso, gente, a segunda questão em diante, que é até a quinta questão que vocês vão fazer agora na atividade de hoje, lembrando que são respostas no caderno, certo? Vocês vão enviar a atividade lá no Google Classroom, certo? Vou deixar vocês lerem aqui as perguntas e vão responder a respeito do conto que a gente acabou de ler, certo? Não esqueçam que estou pedindo somente resposta e mandem a atividade de vocês lá no Google Classroom. Mas é isso, tchau, tchau e até a próxima aula.